Nesse mês de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou ações de combate ao HIV com a campanha Dezembro Vermelho. Essa campanha tem como foco a população jovem na faixa etária de maior infecção sexualmente transmissível. É o jovem que está fazendo muito sexo aí, às vezes sem nenhuma proteção, né? Para conversar melhor sobre essa campanha, o Dezembro Vermelho, nós recebemos a técnica do Núcleo de Controle de AIDS da Sensa, que é a doutora Ana Carolina Leão. Muito obrigado por sua presença aqui na Rádio Diário, no D24 AM, no Amazonas também. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem, doutora, o Ministério da Saúde ele divulgou que pelo menos 135 mil pessoas convivem com HIV no país. Exatamente. E não sabem. É até uma questão que, puxa vida, a gente fica com muito receio sobre isso. E aqui no Amazonas, os números são altos também quanto à AIDS? Nós falamos de números hoje bem alarmantes, né? Nós temos em Manaus 1.017 novos casos de HIV somente agora em 2019. Novos casos? Novos casos, de janeiro a outubro, somente agora em 2019. Manaus. Mas eu estou falando de casos de HIV e não AIDS, Sim. tá? HIV e não AIDS. Há uma diferença deles, hein? Sim. Né? A pessoa portadora do vírus do HIV é o que a gente chama hoje de ISTs, né? São as ISTs, que antes o pessoal chamava de DST. DST, né? Aí foi verificado tecnicamente que isso era um termo errado, né? Por que IST? Porque é uma infecção. Uma infecção significa que a pessoa é portadora de um vírus. Ela pode ter e transmitir esse vírus, mas ela não possui sinais, ela não possui sintomas, ela não possui uma doença. É por isso que o termo foi modificado. Exatamente. Antes DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, agora ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Não significa que a pessoa esteja doente, né? Ela não manifesta sinais, ela não manifesta sintomas. Em alguns casos, sim, mas quando a gente fala do HIV, não. E ela pode evoluir para a AIDS. Ela pode sim adoecer, vir a manifestar sinais de doença. E como estão sendo realizadas as chamadas ações de combate? Então, as nossas ações, Dezembro Vermelho, né? Agora, antes era o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, era o dia 1º de dezembro. Hoje a gente trabalha com o mês inteiro, chamado de Dezembro Vermelho. O objetivo é desenvolver atividades e mobilizações justamente para enfrentar o HIV, a AIDS e todas as outras ISTs. Então, né? Dezembro Vermelho é uma dessas ações de combate. Uma dessas ações. O nosso objetivo é estimular a prevenção, e aí a gente tem a utilização dos preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante. Um dos outros objetivos é a oferta do teste, né, para esse diagnóstico. E aí hoje nós trabalhamos com teste rápido nas nossas unidades de saúde municipais. Nós trabalhamos com teste de fluido oral, que é ofertado por organizações da sociedade civil, vão em pontos estratégicos específicos com as populações chaves. E nós já temos também um novo mecanismo chamado de autoteste, né? Ele já é fornecido também em alguns pontos pelo governo e ele pode ser comprado também nas drogarias. Já tem aqui em Manaus? Já tem nas Sabe drogarias privadas. Não sei te Ainda precisar não, né? exatamente, mas não é tão caro. Agora, né? doutora Ana Carolina, as ISTs, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas se mantêm como um grande problema mundial. Exatamente. Pelos dados que a gente levantou Exatamente. aqui, né? Inclusive tem relação até com a mortalidade materna. Sim. E infantil também. Sim. Na sua avaliação, doutora, a população, ela está tendo a dimensão exata dessa doença ou não? Dessa infecção ou não? Das infecções, né? Porque são várias. No nosso caso especificamente, o nosso combate ele vai muito em cima do HIV e da sífilis, quando você fala em mortalidade materna. Justamente pelo risco da transmissão vertical, que é essa mãe, ao estar gestante, passar para o seu bebê, né? Existem várias formas de se evitar isso durante a gestação, mas, infelizmente, a nossa população, como você mesmo disse, ainda não tem a dimensão. Eu vejo no período do carnaval, por exemplo, que as autoridades de saúde, Sim. elas fazem mídia, elas vão para os blocos vestidas aí a caráter, levam e distribuem gratuitamente as chamadas camisinhas, preservativo, isso. Levam folders informativo também. Mas a gente nota que alguém pega aquela camisinha que custou um dinheiro público, faz balãozinho, entendeu? Aí começa a brincar por ali.
E não é para brincar com aquilo ali. Aquilo custou um dinheiro e tem um propósito, né? Por isso que eu lhe perguntei se a sociedade, principalmente os jovens, eles estão cientes do perigo que são essas ISTs. Pelos números, a gente verifica que não. Né? Uma grande parte da sociedade, na realidade, não tem essa dimensão. Né? Infelizmente, o HIV ele tem sido encarado há algum tempo como uma doença crônica, né? Como se fosse uma hipertensão, um diabetes, porque hoje se fala que existe tratamento, né, para o HIV. E o tratamento te dá uma qualidade de vida muito boa. Então, parece que saímos daquela fase, daquela era dos anos 80, que quando se falava em AIDS, se pensava em morte. Hoje não, você pensa em vida, né? Você pensa que essa pessoa vive normalmente. Isso, por um lado, é bom, né, doutora? Mas, para o outro, o jovem também pode dizer, mas já tem cura. E não é bem existe. Existem alguns estudos, algumas pesquisas que falam em 1 caso, 2 casos, alguns casos de cura, né? Mas não é a nossa realidade ainda aqui. Agora, doutora Ana Carolina Leão, vou apresentar uns números aqui que eu fiquei surpreso ontem quando a produção passou para a gente. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, as estimativas de infecções de transmissão sexual na população sexualmente ativa apresentam números impressionantes. Vamos a eles a cada ano. Sífilis, 937 mil. 937 mil, quase 1 milhão. Aquela chamada gonorreia ultrapassa 1,5 milhão. Exatamente. 1.541.800. Clamídia, quase 2 milhões, 1.967.200. Herpes genital, ultrapassa 500 mil, 640 mil. E HPV também ultrapassa 500 mil, 685.400. São dados da Organização Mundial da Saúde. Esses números altos, eles que aqui são no Brasil, eles também ocorrem nos demais países, Europa, a senhora pode dizer, por que acontece tanto assim aqui? A gente tem uma realidade de que foi trabalhado por muitos anos com o foco no preservativo, né? Então, o foco era use camisinha, use camisinha, use camisinha. E quando você vai conversar mais com a população, você percebe que, na realidade, a maioria das pessoas não utiliza, né, esse instrumento, essa estratégia de prevenção. Então... Tem gente que ainda faz até piada, né? Usar camisinha é como se chupasse uma balinha sem tirar a capinha lá. Exatamente, né? Então, assim, já foram criados vários tipos, né? Então, existe o preservativo, o quente, o frio, o aromatizado. Claro que não pelo governo, né? A gente trabalha no governo com o mais simples. Mas, hoje, o que nós trabalhamos é com uma estratégia chamada de prevenção combinada, né? Qual é o objetivo dessa estratégia? É justamente fazer com que esse usuário, esse cidadão, ele consiga perceber que ele é responsável pela saúde dele e que não vai ser por conta de um instrumento de prevenção, né? Então, são várias ofertas. E aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que diz que tem um parceiro fixo, que ela realmente... Os dois têm que confiar, né, um no outro, fazem exames de saúde com frequência, se testam com rotina. Eles podem abrir mão do preservativo? Sim, por que não? Se eles se testam rotineiramente, se eles confiam um no outro, né? E aí a gente hoje em dia já tem algumas profilaxias que são específicas, que é com medicamento, e aí a gente pode vir no outro momento conversar sobre isso, que é PrEP e PEP, né? Que também são estratégias de prevenção. A testagem. Hoje o teste rápido ele te traz um resultado em 20 a 30 minutos do teu diagnóstico. A pessoa fica sabendo ali na hora, né? Então, todas essas são outras estratégias. A rede de saúde da capital, doutora Ana, ela está preparada para fazer o diagnóstico das ISTs? Então, hoje nós estamos na campanha do Dezembro Vermelho. Nós temos teste rápido de 4 ISTs. HIV, sífilis, hepatite B e C. Estamos com 174 unidades ofertando estes testes. Então está cobrindo toda a cidade, que a população consegue ter acesso em 20 a 30 minutos a esse resultado. E o tratamento das ISTs? É um tratamento demorado, complicado? Como é que está isso? Então, o tratamento ele vai depender
de cada IST, né? As ISTs mais simples do dia a dia, gonorreia, clamídia, sífilis, que você relatou, elas são feitas nas próprias unidades básicas de saúde. O tratamento do HIV ele já é um pouco mais complexo. Então, ele tem algumas unidades específicas, alguns serviços especializados. E aí, hoje, na capital, nós temos 9 serviços que ofertam esse tratamento para o HIV. Doutora Ana Carolina Leão, técnica do Núcleo de Controle das ISTs AIDS da Sensa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, e ela é também assistente social. Muito obrigado por sua participação aqui. Feliz festas de fim de ano e um bom carnaval com muita sabedoria para todos os jovens, né? Obrigada. Eu gostaria de aproveitar para convidá-los todos para hoje, às 17 horas, estarem no Largo São Sebastião. Estaremos com o ônibus lá ofertando testagem e distribuindo preservativos. Dentro do Dezembro Vermelho, Campanha né? do Dezembro Vermelho. 17 horas? 17 horas no Largo São Sebastião. Vamos se estender ali até as 20, 21. Olha, muito importante isso. Aproveita, você que vai ficar no centro, dá uma passadinha lá, pega lá o folheto explicativo, distribua para sua família também, leva para sua família. Tem homem que vai passando por essa distribuição de camisinha, aí o cara diz assim, não vou pegar não, tô com vergonha. Quando eu vejo na rua, eu vou lá e pego, de verdade. Pode olhar quem quiser. Eu tenho 5 filhos, o mais novinho ainda não está nisso, não. Mas eu tenho 5 filhos e eu dou os preservativos aos meus filhos e explico para eles, transar é uma delícia, mas a saúde é muito maior do que uma emoção momentânea. Então aqui estão as suas camisinhas, usem. Perfeito. Inclusive para minha filha. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia. Hoje 5 da tarde, praça, ali no centro, que é Largo São Sebastião. Largo São Sebastião. Não Exato. perca mais uma ação do Dezembro Vermelho. Perfeito.